Assim como as outras civilizações, a civilização indiana também veio a surgir em torno de um rio, conhecido como Rio Hindu. O Rio Hindu abrigou uma das mais antigas civilizações do planeta, conhecida como Harapense. Ela se organizou há cerca de 5.000 anos. Bom, basicamente o Rio Hindu, ele vem a surgir aí nas cordilheiras do Himalaia. Devido a como surgia nas cordilheiras do Himalaia, uma região que ficava congelada durante boa parte do tempo, quando descongelava, causavam grandes inundações. E eles acabaram tendo que construir cidades em locais altos. 2 cidades se destacaram, que foi Harappa e a Mohenjo-Daro. Apesar dessas cidades terem cerca de 500 quilômetros de distância uma da outra, ele possuía semelhanças culturais. Bom, Harappa e Mohenjo-Daro. Essas cidades sofriam o tempo todo com essas inundações devido ao descongelamento. Por isso, eles teriam que construir núcleos em plataformas de cerca de 12 metros de altura. As plataformas garantiam a segurança e também impediam a invasão dos inimigos. Essa cidade tinha de 200 por 400 metros. A cidade ela contava com casas e essas casas já possuíam grandes celeiros onde eram armazenados cevada, trigo. As casas eram construídas com tijolos de barro. Possuíam um pátio central e em torno tinha os demais cômodos. Algumas casas poderiam alcançar até 3 andares. Essa cidade já possuía saneamento básico, algo raro para aquela época. Então eles já tinham água encanada, banheiro com sistema de esgoto. A casa funcionava como espaço de trabalho. Lá eles poderiam produzir tecidos, peças de cerâmicas, peças de cobre, joias, entre outros artigos. Eles também vendiam seus produtos nos centros urbanos mais distantes, como a Suméria e os Arcadianos, na Mesopotâmia. Mas o que se sabe sobre a civilização? Ainda há muitas questões não respondidas sobre o passado dessa civilização. Eles tinham um escrito que ainda não foi desvendada por ninguém. Por volta de 2300 a.C., a cidade chegou a ter cerca de 35.000 pessoas, mas por razões desconhecidas a população abandonou o vale do rio Hindu. Ao eles abandonarem, agora nós vamos ver a chegada dos árias, também conhecidos como os indo-europeus. Os árias, eles eram nômades que viviam procurando terras para criar seus animais, até que eles se sedentarizaram. Os indo-europeus eram um conjunto de povos que têm uma origem linguística em comum. Originalmente, viviam em uma região localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e depois migraram para outras regiões da Europa e do continente asiático. Em 2000 a.C., os árias e os arianos chegaram no Vale do Rio Hindu. Em 1500 a.C., esse povo se estabeleceu na margem do rio Ganges. Aldeias árias. Claro que quando eles pararam em um determinado local, logo fundaram-se suas aldeias. E essas aldeias eram lideradas por um chefe, também conhecido como Rajá. Esse chefe também era um chefe religioso. Havia também um grupo de anciãos que costumava aconselhar o Rajá. A religião dos árias. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E na maioria das vezes, esses deuses estavam relacionados à natureza. Bom, vamos então ver alguns exemplos de deuses. O deus mais importante do panteão ariano era o Indra, que é o senhor do céu, da chuva, do trovão e da guerra. Tem Surya, deus do sol, Agni, deus do fogo, e Ama, deus da morte. São apenas alguns. A mistura de diversas religiões árias com as de outros que viviam na região deu origem ao hinduísmo. Vamos ver do que se trata exatamente essa religião hinduísmo. Bom, o hinduísmo hoje é seguido por cerca de 80% da população na Índia. Seus fundamentos estão registrados num livro chamado Rig Veda, que tem cerca de 1028 hinos religiosos. Para o hinduísmo, o universo está em constante renascimento. Ele é destruído e reconstruído o tempo inteiro.
Amparado por esse princípio de renovação, eles acreditam na reencarnação. É como se houvesse um constante ciclo espiritual que só termina quando atinge a libertação total, conhecido como moksha. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre o Deus do hinduísmo, né? Nós temos o Brahma, que é o criador, Vishnu, o renovador, e Shiva, o transformador. São apenas alguns exemplos. Bom, com o crescimento populacional, os arianos, né, se transformaram em vilarejos e depois deram origem a outros reinos. Nessa sociedade, os sacerdotes também eram conhecidos como brahmanes. Bom, vocês vão notar que basicamente a religião vai intervir de maneira direta na divisão social dessa sociedade indiana. Os sacerdotes eram considerados os mais importantes nessa sociedade. Eles são os rajas. Depois, no brahminismo, basicamente nós vamos essa divisão de classe social também é conhecido como casta. Então, cada segmento dessa sociedade é conhecido como casta. E essa casta está ligada com a profissão das pessoas. Nessa sociedade não há mobilidade social, ou seja, a pessoa nasce em uma família que tem uma determinada profissão e ela não consegue se ascender socialmente. Há diversas castas, vamos conhecer. Os brahmanes, que são sacerdotes, né? Eles que são as pessoas que fazem os rituais, os sacrifícios necessários para levar uma vida de acordo com as escrituras. Abaixo dele tem os kshatriyas, que são os guerreiros, os nobres, que são pessoas encarregadas de administrar o Estado. Depois nós temos os vaixyas, que são os comerciantes, proprietários de terra. Nós também temos os sudras, que são os artesãos, trabalhadores manuais, que são os não-arianos. Os párias, que são as pessoas excluídas da sociedade. Ela está abaixo de todas as classes sociais. Não tem direito a estudo, não tem direito a ouvir hinos religiosos, costuma realizar trabalhos duros, como coletar lixo, colher fezes. Uma pessoa de outra classe não deve passar dessa classe, ela não pode passar por um ritual de purificação. Vai ter que passar por um ritual de purificação se tiver contato com o pária. Uma pessoa de outra classe não pode receber alimento e nem nada de um pária. Em resumo, nós temos uma sociedade dividida em castas, no qual no topo nós temos os brahmanes, que são sacerdotes, os kshatriyas, que são os guerreiros, os governantes, os vaixyas, que são os comerciantes, os sudras, que são os operários, e os párias, que estão aí basicamente considerados como excluídos. Eles costumam dividir dessa forma. Os brahmanes como se fosse a cabeça, os guerreiros os braços, os vaixyas as pernas e os sudras os pés, enquanto os párias são os dalits, exclusos da sociedade. Infelizmente, apesar da Índia proibir essa divisão social, isso ainda está impregnada na cultura desse povo.